Olá, bem-vindos ao nosso programa Análise Diária, onde fazemos a análise dos preços da Bitcoin com o nosso software Wild Horse e dados do mercado agora. Nosso programa tem 5 edições semanais, ele roda diariamente exceto às sextas e aos domingos. Aos domingos nós temos o especial Altcoins, onde fazemos a análise dos pares Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash cotados em BTC. Hoje, então, não estamos ao vivo em função aí da fraca largura de banda aí que nós temos à disposição. Então, para ter uma garantia um pouco melhor de qualidade, nós estamos aí fazendo esse programa gravado. Então, vamos aos gráficos. Antes disso, não se esqueça de assinar o nosso canal e ativar as notificações para ser avisado de novas edições do nosso programa, como essa que começa agora. Nesse primeiro gráfico, nós vemos o preço de fechamento diário da Bitcoin, cotado em Tether na Exchange Binance. Os preços estão enquadrados em canais, segundo o nosso software Wild Horses, melhor representa o seu comportamento e a gente começa a ver então uma nova conformação aí de topos e fundos ascendentes. Ainda um pouco cedo para determinar isso daí, em função do volume, como a gente já vai mostrar, ainda segue baixo, mas é um anseio aí que o próprio algoritmo já está detectando essa possibilidade de nós estarmos fazendo uma reversão, onde nós tivemos nos 9K5 o fundo e quem sabe aí um pivô de alta aí dessa movimentação. Isso é bastante importante, mas ainda não está confirmado. Nós gostaríamos de ver aí mais volume associado a essa movimentação, quem sabe altista aí que está começando a se desenhar. Essa aqui vai ser a nossa linha base, a gente chama atenção, até meados de julho nós tivemos aí um volume razoável acima da média e depois então o volume convergiu drasticamente para a média, exceto aí num pequeno intervalo onde nós ficamos aos 12K e não conseguimos nos manter e depois então no final da queda numa espécie de frenagem. Agora atualmente o volume segue baixo, por isso nós não temos aí uma perspectiva altista por enquanto, apesar aqui já do nosso algoritmo já está apontando para isso. Vamos dar uma olhada na nossa expectativa do fechamento diário para Bitcoin cotado em Tether na Exchange OKEx. Temos aí então o valor de 10.304.2 Tethers para o final do dia de hoje. Perdão, falei ali na Exchange Binance, a Exchange que nós estamos usando os preços é sempre a OKEx, tá? E no intervalo admitido vai de 10K1 a 10K4, então nós estamos aí com uma expectativa de que o dia de hoje termine em 10K3, podendo estar acima de 10K1, abaixo de 10.440, ou seja, esse mesmo algoritmo que está vendo aí um canal de alta, não está vendo também um rompimento dos 10K5 nesse momento. Nossa margem de erro está 1,29%, 58% da variação diária dos preços. Vamos dar uma olhada então nos pares em Bitcoin que a gente preparou para vocês. Nós temos aqui então esse primeiro par, Ethereum cotado em BTC, a gente vê aí um canal de baixa, aparentemente dando espaço para um subcanal aí lateral ao fundo do intervalo, é verdade, ainda com baixo volume, é verdade, mas não é mais o desenho de um canal de baixa em função aí dos fundos que nós tivemos em 0,18, bastante depreciada aí essa coin, mas a gente chama atenção aqui para essa última alta que a gente teve em relação a Bitcoin. Aparentemente a gente pode estar chegando no fundo, nós vamos mostrar os outros pares, isso vai ser um traço comum. Vamos dar uma olhada na nossa expectativa aí para o final do dia de hoje. Ethereum cotado em BTC, na Exchange OKEx, por favor. Vamos lá, nós temos aí expectativa de 0,18, né? 18,2 mil, perdão, para o final do dia de hoje, às 21 horas, horário de Brasília, no intervalo admitido de 17,8 a 18,6. Então a gente vê aí um leve queda, um leve viés de baixa em relação ao fechamento anterior, quem sabe devolvendo um pouco aí da alta que ela teve a partir aí de 0,17 mil, onde ela estava, exatamente metade aí do que seria o usual, e nós vemos aí como a correlação com o volume está alta, aí perto dos 60%, em função do volume estar baixo, isso pode aí estar denotando uma expectativa baixista, 2,22% a margem de erro, 118% aí da variação diária dos preços. Vamos para o próximo par, nós temos aqui Litecoin, a gente chama atenção também, cotado em BTC, evidentemente, para essa alta recente que a gente teve aí nos últimos dias. O canal ainda segue de baixo, ainda não tem a configuração de um subcanal horizontal, mas o padrão segue muito parecido. A gente tem fundos duplos aqui recentemente, ao dia 15 e ao dia 8, e nós temos aqui uma leve recuperação nos dias de ontem. Casualmente aqui nós temos um período bem maior com baixo volume, então provavelmente a gente deve estar sem correlação entre os preços e o volume, em função aqui dessa alta e dessa queda brusca aqui que a gente teve. Vamos dar uma olhada, pode ser que a gente está enganado. Aqui nós temos uma correlação altíssima entre preço e volume, e a nossa expectativa ficou no 7,8 mili.
Nós estamos aqui com 7,6 até 7,9 expectativa do fechamento diário com uma boa alta. Então, o que isso aqui está implicando? Um deslocamento maior da Litecoin em Tether, por exemplo, do que o deslocamento que nós vamos ter em Bitcoin em Tether no dia de hoje. Então, a gente até pode confirmar isso aí no mercado agora, que nós já vamos entrar logo a seguir. Nossa margem de erro 2,07%. Quase o mesmo erro percentual do gráfico anterior, porém aqui 88% da variação dos preços diários, ou seja, os preços da Litecoin estão variando mais em BTC do que os preços do Ethereum. Vamos para o terceiro par. Temos aí Bitcoin Cash cotado em BTC, também preços fornecidos pela OKEx, e a gente vê aqui um canal de alta com uma inclinação bastante forte. A gente já tinha comentado que dessas altcoins que a gente observa, a Bitcoin Cash tem tido aí o melhor desempenho. Ela teve essa movimentação com volume, mas aparentemente o volume associado a ela vem diminuindo a níveis médios. Isso aí preocupa um pouco a capacidade de sustentação dessa alta. Vamos acompanhar, mas até o momento ela tem tido aí o melhor desempenho das demais. Nossa expectativa no final do dia de hoje, 30,8 milli, ou seja, 30,8 milli BTC, no intervalo admitido dos 30 milli até os 31,7, uma margem de erro aí de 2,91%, quase 3%, equivalente aí a 102% da variação diária dos preços, ou seja, praticamente variando o que os preços têm variado diariamente. E a gente vê uma dependência crescente do volume, então nossa preocupação com a Litecoin, em função aí do grande dependência do preço que tem dos volumes, e se o volume negociado em BTC diminuir, isso aí deve ser trazer um movimento baixista para os preços, interromper uma eventual alta e manter os preços aí no fundo dessa valorização. Já aqui nós temos as demais com uma dependência menor, elas seriam uma liberdade um pouco maior de se mover, mesmo que o volume não contribua. Vamos dar uma olhada no mercado agora. Começamos o nosso giro com CoinMarketCap, nesse momento aqui o benchmark da Bitcoin 10.391, ou seja, 10.391 dólares. Ethereum 195 vem se recuperando 7% no alto no dia de hoje, parabéns, mas atrasada essa alta. O grande vencedor do dia é o Ripple com 8,74% de alta, chegando aos 28 centavos, 28,6, 2 centavos de alta aí praticamente do dia anterior, porém ainda abaixo da marca dos 30, então tem bastante chão pela frente. Bitcoin Cash se recuperando, chegou aos 306 dólares, agora 319, vamos ver se ela consegue fazer a trajetória para os 340 que ela estava há pouco, é o que nós estávamos comentando. Vamos ver se, apesar da queda no volume BCH-BTC, se ela consegue então estar fazendo essa recuperação. Litecoin 76 dólares, é aquela marca aí que a gente falou que ela poderia cair quando ela fica abaixo dos 90, tem sido aí um suporte, agora aparentemente segue sendo uma resistência, apesar dos 5,6% de alta. Comparando na alta então das últimas 24 horas com a Bitcoin, nós temos o dobro aí da movimentação, de acordo aí com o que a gente tinha comentado. Binance Coin 27,91 dólares, aí ainda abaixo dos 30, bastante abaixo, né? 10% aí praticamente abaixo disso. E o EOS 374 conseguiu fazer uma recuperação, porém segue abaixo dos 4 Tethers, 4 dólares, como queiram. Bastante fraco para quem pouco tempo atrás estava operando nos 4,64. Então nós temos uma alta significativa ainda pela frente para essa moeda, mas aparentemente o SOS emitido começou a ser respondido então pelas que socorrem os náufragos. Vamos dar uma olhada aqui no volume. BitMEX 2.2, baixo volume, EXX 1.7 se mantendo aí na quarta posição, e nós temos aqui OKEx 805 e Binance 691, então muito baixo o volume, nós achamos muito difícil aí uma possibilidade de movimentação altista. A gente chama atenção aqui, continuamos aqui na semana com volume bastante baixo, ela está terminando aí em algumas horas e nós acreditávamos que teríamos um volume um pouco maior, apesar de ter já uma expectativa de fraco volume, nem essa expectativa mais pessimista vem se realizando, então uma semana bastante fraca realmente. Vamos dar uma olhada aqui na perspectiva diária. Nós vemos aí que o dia, embora ainda tenha aí
4 horas praticamente, 3 horas e 50 minutos, nós temos aí praticamente 12% aí do dia ainda para ter um volume, mas nós não acreditamos aí que a gente consiga superar o volume do dia anterior, que já foi um dia de baixo volume. Pensando nisso, olhando então para o tempo gráfico de 1 hora aqui, diretamente da Binance, agora sim, Bitcoin cotado em Tether, nós vemos aí que o teste aos 10K5 se encerrou e na nossa expectativa aqui, na nossa perspectiva, a gente deve recuar. Possivelmente fazendo um teste aí ao fundo da movimentação anterior, aos 10K100 praticamente, 10K, 1070, logo abaixo dos 10K100, podendo quem sabe levar o teste aos 10K, fazendo um teste aqui ao fundo dessa reta aqui, que não é uma LTA, não é uma linha de tendência de alta, mas é uma reta que vem suportando então a nossa alta. Ela é a reta então que passa pelo fundo dos rente ao fundo das últimas movimentações que nós tivemos em dia 17 de julho, aí no período que foi do dia 27 até o dia 30 de julho também, e aqui então começou a encontrar os preços já no dia 15 de agosto, então provavelmente a gente tenha mais um encontro agora, antes de ter aí uma recuperação. Qual é a nossa motivação para isso, o nosso racional? O volume desse segundo teste foi praticamente a metade do volume do teste anterior. O teste anterior não teve sucesso, nós não acreditamos que se tenha, exceto se nós tivermos um ingresso de bastante volume nas próximas horas, quem sabe amanhã, e aí sim está fazendo o rompimento. Até o momento isso não aconteceu, mantido-se esse status, nós acreditamos que os preços tendam a cair, não acreditamos que eles passem nesse primeiro momento dessa reta azul, dessa reta de sustentação de alta. Não acreditamos que eles fiquem inferior a ela, mas acreditamos que essa queda pode trazer aí um pouco mais de volume e quem sabe se a energia necessária para manter os preços nesse nível, para ter a oportunidade de, num posterior teste, estar fazendo o rompimento ao fundo dessa reta branca que marca aí o fundo da região horizontal, onde os preços têm estado congestionados já há bastante tempo, como diz o poeta, nem me lembro mais. Então essa foi a nossa análise. Para encerrar, a gente acompanha aqui a nossa perspectiva no Bitcoin cotada em reais. A gente vê uma estabilidade dos preços, um decaimento aqui na volatilidade, a gente vê aqui os limites dos preços aqui navegando aqui cada vez mais no gráfico diário, cada vez para um intervalo menor. Quem sabe que isso aqui comece a se postergar, manter por mais 1 ou 2 dias, conforme o par Bitcoin em Tether aí também se mantenha dentro dessa região estreita, que é 10K4, 10K, 10K4, 10K. Isso deve manter os preços aqui no intervalo também restrito, mas nós acreditamos que caso ele tenha uma possibilidade de recuperação, aí sim a gente tem uma resposta aqui nos preços com movimento de alta, e isso pode estar levando os preços aí novamente aos 44, 45K, mas a gente tem que esperar um pouco mais por isso. Não existe aqui um driver próprio da Bitcoin em reais, a gente fica dependente sempre da Bitcoin Tether e do dólar em reais. Então essas duas movimentações, a gente lembra, o mercado de Forex abre amanhã e isso deve trazer algum impacto no preço da Bitcoin aqui no Brasil, caso nós tenhamos uma oscilação forte na moeda americana. Pessoal, essa foi a nossa análise para o dia de hoje. Então, em resumo, os pares das alts em Bitcoin, elas estão começando a ensaiar um movimento de recuperação. Caso a gente tenha um movimento aí de queda moderada até os 10K100, não muito abaixo disso, na Bitcoin Tether, elas podem suportar aí e não estar devolvendo esses últimos ganhos, talvez devolvam parte deles, mas nós não acreditamos numa queda além dos últimos fundos, caso a queda aqui na Bitcoin se mantenha, e essa é a nossa expectativa, acima dos 10K100. Do contrário, caso nós tenhamos aí uma elevação, aí sim elas podem se comprimir em relação a Bitcoin, porque a gente não acredita que elas acompanhem num primeiro momento a valorização da Bitcoin, mas isso deve estar associado a volume na movimentação do par Bitcoin em Tether. Do contrário, mantido então os preços da Bitcoin nesse patamar, nós acreditamos que a recuperação das altas continue acontecendo em relação a Bitcoin. Então eles devem se valorizar
caso a Bitcoin não se desvalorize. A gente tem observado esse comportamento e a gente acredita que ele continue se valendo. Pessoal, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela audiência. Nós agradecemos aí a atenção de vocês. Não se esqueçam de assinar o nosso canal e ativar as notificações para ser avisados de novas edições desse nosso programa, que termina agora. Nós temos o nosso Alerta Wild Horses, é o nosso grupo no Telegram, onde nós apresentamos aí alerta de movimentação de preços, níveis relevantes que, uma vez rompidos, eles determinam uma trajetória tanto para cima quanto para baixo e permite que vocês façam então entradas e saídas mais seguras do mercado, colocando já ordens de antemão, baseado então nesses limites, uma vez que eles sejam cruzados. Isso pode ser um stop loss ou um stop gain. E vocês podem assinar então esse nosso plano, é um plano trimestral, ou seja, 3 meses por R$ 195. Um pagamento de R$ 195 dá direito a 3 meses. Nós temos aí uma política de no mínimo 7 alertas semanais, isso dá um custo de R$ 2,50 por alerta. Vocês são bem-vindos, esperamos vocês por lá também. Pessoal, até a nossa próxima análise. Tchau!